Ao chegarmos a esta parte da carta, percebemos que Paulo faz um apelo àqueles que não foram enganados pelos judaizantes, para que ajudem a restaurar seus irmãos que caíram no erro. Aqueles que andam no Espírito, que não provocam nem têm inveja, são os mais aptos a estender a mão para restaurar os que tropeçaram. Como parte de um só corpo, devemos expressar amor e cuidado, ajudando uns aos outros a carregar os fardos. No versículo 1, vemos a situação de alguém que não andou no Espírito, e assim foi vencido pela carne. A palavra irmãos nos lembra que devemos tratar essa pessoa como parte da família, e não como inimigo. Aqui, Paulo apresenta 4 pontos: a natureza do pecado, quem deve tratar do assunto, o que deve ser feito e como deve ser feito. Ele usa o termo surpreendido em alguma ofensa, indicando que essa pessoa foi pega de surpresa, sem ter plena consciência da gravidade do que fez. Não se trata de alguém deliberadamente rebelde, mas alguém que caiu antes de perceber. A resposta a isso não deve ser exposição pública ou orgulho espiritual, mas um esforço imediato e sincero para restaurar essa pessoa. Quem deve lidar com isso? Vós, que sois espirituais. Não é uma questão de superioridade, mas de maturidade espiritual. O verdadeiro cristão espiritual não exibe arrogância, mas age rapidamente para restaurar o irmão. A palavra encaminhai tem o sentido de restaurar algo quebrado, como um osso fora do lugar. Isso deve ser feito com espírito de mansidão, que não significa tolerância ao pecado, mas a abordagem cuidadosa e sábia que reconhece os efeitos destrutivos do erro. O versículo 2 nos ensina a carregar as cargas uns dos outros. A palavra usada para cargas aqui se refere a um peso opressor, que pode representar dificuldades, provações, tristeza, enfermidades ou fraquezas espirituais. Devemos estar dispostos a ajudar nossos irmãos a vencer as consequências de suas fraquezas. Isso faz parte da lei de Cristo, que é a lei do amor. Enquanto a lei de Moisés impunha fardos impossíveis, a lei de Cristo nos ensina a compartilhá-los. Isso se reflete no amor mútuo ordenado por Cristo em João 13, versos 34 e 35. Nossa comunhão na fé se fortalece quando aprendemos a depender uns dos outros. No versículo 3, Paulo se dirige àquele que se recusa a ajudar e pensa que está acima dos outros. Ele adverte que tal pessoa está enganando a si mesma. O orgulho impede que essa pessoa ajude os outros ou aceite ajuda quando precisa. Essa autossuficiência é uma ilusão perigosa, pois todos somos vulneráveis e necessitamos uns dos outros. Como Paulo nos ensina em Romanos 12, verso 3, devemos evitar pensar de nós mesmos além do que convém. O versículo 4 nos chama à autoavaliação. Devemos testar nossas próprias obras e medir nossa vida à luz da palavra de Deus e do exemplo de Cristo, não comparando-nos com os outros. O orgulho surge quando nos comparamos com pessoas ao nosso redor, mas a verdadeira avaliação deve ser feita diante de Deus. Esse exame sincero nos dá uma base legítima para nos alegrarmos no que Deus tem feito em nós. No versículo 5, Paulo equilibra a exortação ao ensino da responsabilidade pessoal. Aqui, a palavra carga é diferente da usada no versículo 2. Em vez de um peso esmagador, refere-se a um fardo que cada um pode carregar. Somos responsáveis pela nossa caminhada diante de Deus. Embora devamos ajudar uns aos outros, não podemos transferir nossa responsabilidade pessoal para terceiros. No tribunal de Cristo, cada um prestará contas individualmente de sua própria vida. No versículo 6, Paulo destaca outra forma de fazer o bem: compartilhar com aqueles que nos ensinam na palavra. Isso reforça o princípio de sustentar aqueles que dedicam suas vidas ao ensino e pregação do Evangelho. Contudo, esse princípio não apoia o clericalismo ou o pagamento de salários a ministros exclusivos, pois o Novo Testamento ensina um ministério plural. O modelo correto é o de sustentar aqueles que vivem pela fé sem exigir nada dos gentios, como vemos em 3 João 7.
É um privilégio e uma responsabilidade apoiar aqueles que trabalham na obra do Senhor. Aqui, aprendemos que fazer o bem envolve restaurar os caídos, carregar os fardos uns dos outros e suprir as necessidades dos que ministram na palavra. Essas atitudes fortalecem a comunhão e refletem o amor de Cristo. Que possamos viver essas verdades no nosso dia a dia, expressando a verdadeira liberdade cristã pelo serviço mútuo. Na sequência, Paulo estabelece um princípio inalterável: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não devemos nos enganar sobre essa realidade nem alimentar falsas ilusões. A vida não é isenta de consequências, pois Deus não se deixa escarnecer. O termo escarnecer sugere ridicularizar, tratar com desprezo, zombar. Assim como a lei da natureza determina que um agricultor colha aquilo que planta, esse princípio espiritual também se aplica à vida moral e espiritual. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção. Se semearmos para o espírito, colheremos vida eterna. Os Gálatas estavam correndo o risco de semear para a carne ao seguir os falsos mestres e precisavam urgentemente reverter esse caminho. O contraste entre os dois tipos de semeadura é marcante. Aquele que investe na carne está cultivando sua natureza pecaminosa, permitindo que produza suas obras mencionadas anteriormente, Gálatas 5, versos 19 a 21. Isso pode ocorrer de forma evidente, através de pecados grosseiros, ou de maneira mais sutil, alimentando ressentimentos e desejos egoístas. A colheita inevitável desse tipo de vida é corrupção e morte espiritual, pois a carne é inerentemente corruptível. Por outro lado, aquele que semeia no espírito busca uma vida alinhada com os valores divinos. Isso envolve pensamento voltado para as coisas do alto, Colossenses 3, verso 2, sujeição a Cristo, 2 Coríntios 10, verso 5, amor ao próximo, testemunho fiel do Evangelho, comunhão com Deus, dedicação à oração, estudo das Escrituras e envolvimento ativo na igreja local. A colheita desse investimento é a experiência antecipada da vida eterna aqui e sua plenitude na eternidade. Paulo, então, incentiva a perseverança na prática do bem. É fácil desanimar quando os resultados parecem pequenos diante do esforço empregado. O apóstolo talvez estivesse se referindo ao seu próprio trabalho entre os Gálatas, que parecia infrutífero devido à influência dos falsos mestres. No entanto, ele lembra que a colheita ocorre a seu tempo, no tempo de Deus. O tribunal de Cristo será o momento em que todas as boas obras serão recompensadas. Por isso, não devemos nos cansar, desfalecer ou desistir, mas continuar firmes, suportando os fardos uns dos outros e mantendo o foco na colheita futura. O termo tempo usado aqui sugere momentos estratégicos dados por Deus para realizar obras de bondade. Assim como o Senhor Jesus andou fazendo o bem, Atos dos Apóstolos 10, verso 38, nós também devemos estar atentos para servir a todos ao nosso redor. Esse chamado não tem limites. Devemos fazer o bem a todas as pessoas. No entanto, há uma prioridade especial: os domésticos da fé. Como Deus é o Salvador de todos, mas especialmente dos que creem, 1 Timóteo 4, verso 10, nós também devemos cuidar especialmente dos irmãos na fé, independente de barreiras denominacionais. O amor e a consideração pelos irmãos devem ser a marca distintiva daqueles que pertencem a Cristo, refletindo a graça e a generosidade de Deus em nossa vida diária. No versículo 11, Paulo chama a atenção para o fato de estar escrevendo com o próprio punho, o que levanta questões sobre se toda a epístola foi escrita por ele ou apenas os versículos finais. Normalmente, Paulo ditava suas cartas e assinava ao final, como se observa em Romanos 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4 e 2 Tessalonicenses 3. Isso era importante para garantir a autenticidade, especialmente depois que uma carta falsa circulou em seu nome,
2 Tessalonicenses 2, verso 2. A menção às grandes letras tem sido interpretada de diferentes maneiras. Alguns sugerem que isso indica um problema de visão, enquanto outros acreditam que foi uma forma de dar ênfase. No versículo 12, Paulo volta a abordar a circuncisão e a cruz, expondo a intenção dos falsos mestres. Esses homens buscavam apenas manter uma aparência religiosa e influenciar os gálatas a adotarem a circuncisão para se enaltecerem. O objetivo deles não era agradar a Deus, mas sim garantir um grande número de seguidores e, assim, evitar a perseguição que vinha da pregação da cruz. A mensagem da cruz anula a sabedoria humana e rejeita qualquer forma de ritualismo como meio de justificação diante de Deus. Ela declara que o homem está sob juízo divino e que sua única esperança é Cristo crucificado. Esses falsos mestres, contudo, não estavam preocupados com a saúde espiritual dos gálatas, mas apenas com o próprio status e segurança. Ao insistirem na circuncisão, livravam-se do opróbrio da cruz e evitavam o descontentamento dos judeus. O evangelho que pregavam era um evangelho distorcido, colocando obras acima da fé e a aparência externa acima da transformação interior. Essa mesma tendência se manteve ao longo dos séculos, pois um cristianismo sem cruz é atrativo para o homem natural, e a ideia de fazer algo para a própria salvação satisfaz o orgulho humano. No versículo 13, Paulo expõe a hipocrisia desses mestres. Embora exigissem que os gálatas guardassem a lei, eles mesmos não a cumpriam. Dessa forma, fica evidente a inutilidade da lei como meio de justificação e o verdadeiro objetivo desses homens, gloriar-se no número de convertidos. Eles viam a conversão dos gálatas à sua forma de ensino como uma forma de autopromoção e de justificativa para seus métodos. Essa mesma tendência ainda existe hoje, quando muitos se vangloriam de estatísticas e números de conversões, buscando mais reconhecimento humano do que a verdadeira obra de Deus na vida das pessoas. No versículo 14, o alvo é os falsos mestres. Enquanto eles se gloriavam na circuncisão de seus convertidos, Paulo somente podia gloriar-se na cruz. Por meio dela, foi salvo da condenação que merecia como pecador, liberto do legalismo do judaísmo e deste presente século mau. Embora para os judeus fosse escândalo e para os gregos loucura, 1 Coríntios 1, verso 23, para Paulo, a cruz era a manifestação do amor, da graça e da sabedoria de Deus. Ali, ele teve um encontro real com o Senhor que morreu por ele. A expressão "a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo" é rica em significado. A cruz representa a expiação, o meio pelo qual Deus tratou a questão do pecado e proveu salvação para pecadores sob o juízo divino. Senhor Jesus Cristo destaca a plenitude da pessoa de Cristo. Ele é o Senhor de tudo, como Jesus é o Salvador e como Cristo é o ungido de Deus. O termo nosso enfatiza o relacionamento pessoal que temos com Ele. Pela cruz, Paulo declara que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Essa é uma crucificação dupla. O mundo está morto para ele e ele para o mundo. Todas as relações foram cortadas. O mundo, no sentido amplo, representa o sistema que se opõe a Deus e a Cristo, governado por Satanás e sustentado pelos ímpios. Para Paulo, esse mundo era especialmente o mundo religioso, com suas cerimônias e rituais, do qual ele se afastou para seguir a Cristo. Filipenses 3, versos 4 a 9. Paulo estava satisfeito em ser odiado pelo mundo, pois se parecia com Cristo. Depois de uma vida de serviço sofrido, ele seria martirizado. Da mesma forma, o mundo também lhe era completamente detestável. Ele nada via nesse sistema capaz de atrair seu coração. A carne não podia produzir nada de valor, seja na religião ou na cultura. Somente Cristo satisfazia sua alma. Cristo era digno de todo o seu amor, adoração e serviço, e por isso, alegremente, renunciou ao mundo para viver conforme a lei da nova criação.
A cruz criou uma barreira permanente entre Paulo e o mundo, um conceito que carrega a ideia de separação total. A cruz é a linha divisória entre o cristão e o mundo. Em Gálatas 3, verso 13, a cruz nos liberta da maldição da lei. Em Gálatas 5, verso 24, é aplicada a carne que foi crucificada na conversão. E aqui, no verso 14, é aplicada ao mundo. No versículo 15, Paulo resume toda a questão em uma declaração essencial. Circuncisão ou incircuncisão não possuem valor algum para a salvação. Ter ou não ter essa marca no corpo é irrelevante. O que importa é ser uma nova criatura em Cristo. Com essa afirmação, Paulo anula todo o ensino dos judaizantes sobre a necessidade da circuncisão e mostra que a salvação não depende de rituais externos, mas da obra de Deus no interior. A nova criação contrasta totalmente com a velha. A palavra grega kainos significa algo novo em qualidade, completamente diferente do anterior. No versículo 16, Paulo reforça esse princípio. Toda bênção vem pela cruz e é desfrutada por aqueles que são novas criaturas em Cristo. Todos quantos refere-se aos verdadeiros crentes que aceitam essa verdade. Para esses, Paulo deseja paz e misericórdia. Paz que vem da comunhão com Cristo e misericórdia que vem do grande sumo sacerdote. Hebreus 4, verso 14. A expressão Israel de Deus tem gerado diferentes interpretações. Alguns argumentam que se referiria a dois grupos. Primeiro, os cristãos em geral. Segundo, a nação de Israel. No entanto, a nação foi rejeitada como povo de Deus nesse contexto. Outros sugerem que Paulo distingue entre cristãos gentios e cristãos judeus. No entanto, isso seria incoerente com a mensagem da epístola, que enfatiza que não há distinção entre judeu e gentil em Cristo. Efésios 2, verso 15. Paulo já havia explicado que a bênção de Abraão está sobre todos os que têm fé. Gálatas 3, verso 9, que os que pertencem a Cristo são descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas 3, verso 29, e que Deus derrama suas bênçãos sobre todos os crentes, sem distinção de nacionalidade. Gálatas 3, verso 28. Por isso, muitos entendem que Israel de Deus refere-se ao verdadeiro povo de Deus, composto por judeus e gentios que confiam apenas em Cristo. Aceitar essa interpretação não significa que a igreja é a continuação de Israel, mas sim que o verdadeiro Israel, no presente, é formado por todos os que pertencem a Cristo. Isso não anula o futuro profético da nação de Israel, que ainda tem promessas específicas na economia divina. No versículo 17, Paulo deseja que ninguém mais o perturbe, referindo-se aos judaizantes que insistiam na circuncisão. Ele afirma que as verdadeiras marcas não estão em rituais externos, mas nos sofrimentos que suportou por Cristo. Diferente dos falsos mestres, que nada sacrificavam, Paulo carregava no corpo as marcas de sua fidelidade ao Evangelho, enfrentando perseguições e privações. Ele encoraja os Gálatas a permanecerem firmes, lembrando que aqueles que sofrem por Cristo um dia serão recompensados. No versículo 18, Paulo encerra a epístola destacando a graça, assim como fez no início da carta. Ele começou escrevendo como apóstolo, mas agora se despede como irmão, mostrando seu afeto pelos Gálatas. Embora nem todos tenham marcas físicas como ele, todos podem desfrutar da graça do Senhor Jesus Cristo para enfrentar as dificuldades da fé.